começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade e cidades da região que nos acompanham. Hoje nós temos a presença do vereador Antônio Alves de Souza, vereador Ribeirão, e que traz como seu convidado o deputado federal Alexandre Frota. Deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, mais de 155 mil votos. Em Tupã foi um dos mais votados, teve 223 votos na nossa cidade. Foi eleito pelo PSL, hoje está no PSDB e vem a Tupã falar um pouco do seu trabalho e falar também, da política, fazer um balanço desses pouco mais de 3 anos de mandato. Primeiramente, vereador, prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara, trazendo convidado ilustre, deputado Alexandre Frota. Bom, primeiramente quero cumprimentar o deputado, agradecer pela acolhida. Eu estive no gabinete dele na cidade de Cotia, fui muito bem recebido. Fomos lá levar demandas da nossa cidade, nos deu toda a atenção. O Jean, que é seu assessor, que é de Tupã, estava presente. E nós temos aqui o grande prazer, deputado, em nome do povo de Tupã, de agradecer o que você fez por Tupã e agradecer, acima de tudo, a sua presença para se comunicar com a nossa população. Eu que agradeço o espaço, é muito bom retornar aqui a Tupã. Tenho grandes amigos aqui e, enfim, tenho feito um trabalho que eu acredito, tenho conseguido entregar, dar uma resposta ao povo, principalmente aqueles que não acreditavam que eu pudesse me tornar deputado federal. Hoje, para vocês terem uma ideia, e até para minha surpresa, o site UOL acabou de publicar que eu sou o deputado que mais entreguei projetos e preparei projetos para os autistas. E estou em primeiro lugar como deputado que mais preparou projetos também em defesa da mulher brasileira. Sou o 5º deputado entre os 513, contando com as mulheres, que também preparou projetos para as mulheres, em defesa das mulheres brasileiras. O meu gabinete hoje é um gabinete que tem 800 projetos protocolados entrando nas comissões, alguns já aprovados pelas comissões. Sou coordenador da CPMI, das fake news, fui coordenador da Comissão Especial da Previdência dos Militares, sou titular da Comissão de Cultura e agora fui convidado para ser titular da Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão da Mulher. Então eu acho que a minha trajetória é uma trajetória vitoriosa dentro da Câmara. Eu realmente, o meu gabinete é um gabinete que trabalha, que entrega. Apesar de não ser um deputado governista, mas eu tenho feito um trabalho que, se quem abrir o portal da transparência vai ver que eu aplico muito bem os recursos, as minhas emendas, Eu trabalho com emendas estaduais e emendas federais. Sou um deputado que invisto muito forte na área da saúde e tenho feito um bom trabalho, Consegui ser um dos autores da Lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões de reais para a classe cultural, Então, eu acho que o trabalho que eu venho fazendo é um trabalho de resposta, de entrega e de superação também dentro daquela selva que vocês sabem que se tornou essa 56ª legislatura. Bem, deputado, mas antes que o nosso repórter possa falar, eu preciso de reconhecer o que você fez por Tupã. Nós temos alguns pedidos, alguns meus ou de companheiros seus. A Santa Casa foi beneficiada, eu quero que depois você fale sobre esse dinheiro da Santa Casa, com 350 mil reais, que com certeza o dinheiro que vem para a Santa Casa atende ao povo de Tupã. E eu, logicamente, como representante da população, sou muito agradecido. O senhor mandou 400 mil para a Prefeitura na saúde no momento de pandemia, de dificuldade, que ajudou e muito a Prefeitura a cuidar da nossa população. Eu estive recentemente lá no seu gabinete, levei uma demanda que Tupã precisava de dinheiro para infraestrutura. O senhor locou 1 milhão para Tupã, que não é qualquer deputado que pode locar 1 milhão de reais, porque quando o senhor coloca dinheiro numa cidade, o senhor deixa de atender outro. Então, eu, como parlamentar há 30 anos, eu sei da disputa que é. Então, o senhor tratou Tupã de uma forma especial, porque
Normalmente o deputado pega 1 milhão e manda para 10 cidades, 100 mil para cada um. É verdade. E o senhor se comprometeu a mandar 1 milhão para Tupã e nós somos agradecidos. O senhor terá daqui a pouco a reunião com o prefeito, que já tem conhecimento disso, mas eu quero que a população saiba. E nessa visita que fiz no seu gabinete, o senhor assumiu o compromisso e está aqui. Isso é importante. Político não pode esconder na hora que você precisa dele, e não é o caso do senhor. Eu quero agradecer imensamente essas verbas que será destinada ou já foi destinada à nossa população. Olha, Ribeirão, eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu acho que o papel do deputado é esse. Nesses anos todos, apesar de ser meu primeiro mandato, eu acho que eu amadureci muito, entendi muito o nosso trabalho, como o nosso trabalho tem que ser feito. Você precisa chegar às comunidades, à população, principalmente a população mais carente, né? Precisa atender e entender o que as pessoas necessitam. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Saindo de uma pandemia, agora entrando nessa situação grave da dengue, né? Em várias cidades já do estado de São Paulo e do país. Eu entendo também a crise que nós enfrentamos na economia, na saúde, no esporte, na cultura. Então, eu acho que o papel do deputado federal ou estadual, né, é se entregar, ajudar aqueles que precisam, ajudar a população, ajudar os vereadores, trabalhar em conjunto com os vereadores, independente de partido, independente de ideologias e etc e tal. Eu costumo dizer que investir na saúde, e por isso tenho atendido a Santa Casa aqui de Tupã, é você investir na vida, né? É você preservar, proteger a vida. E isso eu tenho feito muito, tenho feito isso com muita força, né? Para você ter uma ideia, nesses últimos 3 anos eu apliquei 50 milhões de reais só na área da saúde, em hospitais, em santas casas, em reconstrução de hospitais, em revitalização de santas casas, em compra de equipamentos, né? Então a gente faz um trabalho, e eu entendo, porque o povo, ele precisa chegar numa santa casa ou chegar num hospital, ele tem que ser atendido direito, com dignidade, né? Respeitado. Você não pode, como eu assisti outro dia no Datena, um filho que chegou com a mãe no colo, a mãe com 80 anos de idade, num hospital, numa cidade dessas, e simplesmente falaram, não tem médico. Ele falou, não tem médico? Ele fechou. Pegou um cadeado com uma corrente, fechou o hospital, falou, se não tem médico, não tem por que estar aberto. Então eu vou fechar, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Então, até chegar a polícia e ter que abrir, né, o hospital. Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque eu como cidadão brasileiro, como homem, como pai, como marido, como filho, enfim, assistir, né, essa situação na área da saúde, muitas vezes as pessoas morrendo nos chãos dos hospitais, filas intermináveis, pessoas sendo atendidas nos corredores, quando são atendidas, sem vaga, né, morrendo porque não teve uma UTI. Então tudo isso me preocupa muito. E aí, diante disso, eu resolvi investir fortemente, né, na saúde. E as santas casas é uma grande preocupação, o Ribeirão sabe disso, por onde nós passamos, as santas casas têm problemas e por mais que a gente faça, sempre há o que fazer a mais, entendeu? Você nunca será suficiente, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, a demanda é enorme, as cidades entram em colapso, muitas vezes uma cidade tem que suportar a demanda de outra cidade, né? E assim, eu para dormir tranquilo, eu faço a minha parte, sei que é uma parte pequena, mas eu faço. Então esses anos todos aí foram 50 milhões de reais só na área da saúde. Eu fico me sinto realizado de poder fazer isso, atendo mais de 100 hospitais na região e também na cidade de São Paulo, mas também no estado de São Paulo. Eu estive ontem em São José do Rio Preto, no hospital de base, levando mais uma vez recursos para eles. Assinamos lá ontem, o governador e eu e o secretário de saúde,
um convênio de 35 milhões de reais com o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O governador Rodrigo vem fazendo um excelente trabalho e, preocupado com isso, tem entendido essas demandas que a gente leva para eles, né? Deputado, o senhor está falando em saúde, né, que o senhor tem uma área forte de atuação. O senhor tem vários projetos tramitando que tratam sobre questão de pessoas com deficiência, transtornos, né? É uma área que o senhor escolheu para atuar também? Olha, não foi que eu escolhi. Essa área, ela, na verdade, ela veio, né, até o meu gabinete e pelas redes sociais também. Muitas mães, muitas famílias, muitos pais preocupados, né, com a situação de seus filhos autistas, de seus filhos passando por problemas sérios e muitas vezes sem um atendimento digno, um atendimento respeitoso, enfim. Eu decidi começar a fazer projetos que pudessem suprir, né, as necessidades dessa demanda da sociedade. E ouvindo a população, ouvindo amigos, ouvindo e lendo ideias de pessoas via Facebook, Twitter, né, pais preocupados que me mandaram: olha, por que não pensa num projeto desse, deputado? Olha, por que não pensa num projeto assim? O meu filho teve esse problema, eu acho que se tivesse um projeto que pudesse atender isso. E aí a gente vai passando para a nossa equipe e vai realizando esses projetos. O senhor já se imaginava nessa atuação? Porque o senhor foi eleito com uma imagem de alguém contestador, que chegou para fazer a diferença. E a gente vê os seus projetos, o senhor tem ações na área da tecnologia, das mulheres, da comunidade trans, uma preocupação social, até um projeto que o senhor subscreve aqui, tratando sobre multa para quem retirar árvores próximos a mananciais. Sim. Quer dizer, são pautas da sociedade, até um pouco mais voltadas para o social do que para essas pautas de costume. O que eu falei para vocês, eu fui amadurecendo, né? Eu acho que eu sou hoje muito mais humanista, mais progressista e mais social, entendo muito mais hoje esse caminho e as necessidades que a população tem. Não dá, a gente infelizmente, e eu não vim aqui para agredir ou criticar absolutamente ninguém, mas a gente hoje passa por um problema sério no país, porque nós temos hoje um governo federal que não se comunica, que não fala com as mulheres, não fala com as classes minoritárias, não fala com os povos indígenas, não fala com as classes LGBTQI+, né, não fala com os mais pobres. E essa preocupação é uma preocupação que eu acho que deveria ser de todos, né, porque o país voltou para o mapa da fome oficialmente. O país hoje tem milhões, quase 20 milhões de desempregados. Nós temos 12 milhões, Ribeirão, só para você ter uma ideia, e esse é um dado oficial, nós temos 12 milhões de mulheres que hoje têm filhos, mas não têm os maridos e que não sabem o que vão dar de comer amanhã para os seus filhos, que é a insegurança alimentar grave. Né? São 12 milhões de mulheres assim. A desigualdade no país nesses últimos anos aumentou e aumentou muito. O descaso com as pessoas, o descaso com os idosos, o descaso com as crianças, a violência contra as mulheres. Então tudo isso é uma preocupação. Se a gente que está ali com a caneta na mão, se a gente que tem o poder de criar ideias, criar projetos, a gente que tem o microfone de uma Câmara Federal ou estadual para poder falar, para poder cobrar, se nós não fizermos isso, se nós nos preocuparmos apenas com o nosso umbigo ou com a nossa família, não tem por que estar deputado. Foi essa visão mais humana que tirou o senhor do PSL e o levou para o PSDB? Não, na verdade, quem me tirou do PSL foi o Bolsonaro. Né? Eu estava lá no PSL tranquilo e, mais uma vez, fazendo o que eu sempre fiz. Eu entrei lá combatendo também a corrupção. E no momento em que eu peço a prisão do Queiroz, que todo mundo sabe que é um cara corrupto, bandido, o rei da rachadinha, no momento que eu peço a prisão do Queiroz, isso incomoda o Bolsonaro. E o Bolsonaro me liga e começa a questionar e reclamar
né? Por que eu tinha falado isso, por que eu tinha falado... Eu falei na tribuna, eu cobrei a prisão do Queiroz na tribuna para o país inteiro. E isso incomodou o Bolsonaro, mas eu só lamento isso, porque nós entramos lá com um discurso para combater a corrupção, e o Queiroz é um corrupto. E no momento que eu peço a prisão do Queiroz, isso incomodou o presidente. E o presidente então me liga para reclamar, manda um filho dele vir falar comigo. O Flávio Bolsonaro veio no plenário ainda falar comigo, falar que meu pai está muito chateado contigo, não foi essa a palavra que ele usou, mas eu não vou usar aqui para os seus telespectadores, mas reclamou, e eu só lamento, porque na verdade isso contradiz o discurso que... em 2018 fez com que a eleição fosse ganha. Vamos combater a corrupção. Então, esse foi um processo que desencadeou, tiveram alguns outros, e aí o Bolsonaro pede a alguns deputados extremamente bolsonaristas, radicais, para criarem um abaixo-assinado pedindo a minha saída, a minha expulsão do PSL. O Luciano Bivar, que é meu grande amigo, era o presidente do PSL na época, o presidente nacional, me chamou e me contou, falou a história. Eu tenho aqui um abaixo-assinado de deputados pedindo a sua saída a pedido do Bolsonaro. E aí nós conversamos sobre isso. Eu fui convidado ali naquele momento, naquela semana, quando se espalhou essa notícia, eu fui convidado por 9 partidos, né, para poder sair do PSL e ir para esses 9 partidos. Optei pelo PSDB. Eu entendo que o PSDB tem uma força grande no estado de São Paulo, tem muitos prefeitos em muitos municípios, né? Eu, enfim, moro em São Paulo desde 1991, minha família é de lá, minha filha nasceu lá, enfim. Eu decidi partir para o PSDB. Né? Então eu fui expulso do PSL e fui para o PSDB, e estou muito feliz lá, estou muito tranquilo, eu tenho uma independência dentro do partido enorme, me dou muito bem com o governador Rodrigo e com todas as outras pessoas que hoje lideram dentro do partido. Eu adquiri uma experiência, uma independência tão grande, que, para você ter uma ideia, hoje, quando o PSDB orienta os deputados a votarem sim, e eu entender que o não é melhor para o povo, eu voto não, e ponto final. E meu telefone não toca para reclamar, olha, nós indicamos para você votar sim, você votou não, enfim, essa é a história. Um resumo da história. Ribeirão? Bem, na verdade, deputado, foi feita a Constituição de 88, que todo cidadão tem direito à saúde gratuita e universal, mas não fizeram a estrutura. Quer dizer, vamos dar tudo, mas nós não temos para oferecer. E aí, aquilo que eu venho dizendo e sempre elogio a postura dos deputados que se preocupam com a saúde, porque é onde a família chora. Sem dúvida. Quando o cidadão está doente, o desespero é grande. E o senhor está de parabéns, está preocupado com esse segmento, porque é onde pode ser rico, pode ser pobre, quando está doente o problema é geral. Depois que você cai naquela cama ali, você não é mais o rico, não é o pobre, não é nada. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Ali é um doente, então precisa de ser curado. É isso aí. E eu quero lhe parabenizar pelo fato de... O senhor falou, mas isso é minha obrigação. É verdade, é a sua obrigação, mas existem deputados que não fazem a obrigação. Então a gente tem que louvar, em especial. O senhor, por exemplo, além das verbas que eu já citei aqui, como o senhor é da bancada paulista, sim, o senhor lutou para que as Santas Casas do Estado de São Paulo recebessem verba. Verdade. Votou favorável, que são 70 deputados e 3 senadores. Sim. E os deputados todos falam, fui eu que fiz. Não, mas foram os deputados preocupados com a saúde, do qual o senhor sem dúvida é um dos que participou e votou. E a Santa Casa de Tupã também foi beneficiada com esse dinheiro. Sim. E quando o senhor falou de hospitais que não atende só Tupã, ela atende a região, é o caso de Tupã. Aqui nós somos a maior cidade, todo o entorno vem para cá. Vem para Santa Casa. Claro. E aquela história que o senhor falou que acontece muito nos grandes centros, graças a Deus, e a competência da diretoria da Santa Casa, nós não temos problema de gente no corredor. Eu sei lógico que nem sempre consegue atender todos ao mesmo tempo. Claro. Mas a estrutura é boa,
a administração que recebe o dinheiro, não só do senhor como de outros Eu deputados, estive com eles hoje. aplica bem o seu dinheiro. Sim. E com isso a cidade ganha. Eu quero mais uma vez lhe agradecer por isso. É difícil, né? Eu já ouvi, inclusive, Ribeirão, é óbvio que eu não vou citar nomes aqui, nós até conhecemos bem, você conhece bem, mas eu já ouvi de deputados que já chegou para mim e falou assim, mas você fica investindo em saúde, Frota? Saúde não dá voto. Isso é verdade. Eu já ouvi disso. Obra pode tirar foto. Saúde não dá voto. Eu já ouvi isso, mas eu faço porque realmente é isso que eu te falei. Eu acho que saúde, ela não tem partido. Depois que você cai ali na cama, você não vai perguntar para o médico, você é do PT? Eu não quero que você me dê essa injeção aqui. Sabe? Não dá. Você é do PSDB? Então você não vai me operar. Sabe? Depois que você cai ali, você pode ter o dinheiro que você quiser, ser o homem que você quiser, rico da maneira que for, que ali você vai ter que, sabe, seguir a regra. Talvez seja o único lugar onde realmente o ser humano siga a regra na risca. E todos são iguais. Porque não tem aquele jeitinho, olha, será que dá para mim? Não, era para tomar 4 comprimidos, será que dá para tomar 2? Né? Então eu acho que você tem que trabalhar consciente disso, né? Que o brasileiro ele tem alguns problemas sérios, o país atravessa alguns problemas sérios na educação, na saúde, são terceira idade, né? Terceira idade, são problemas seríssimos e que a gente precisa de alguma forma trabalhar, combater. A fome, por exemplo, a fome ela se instalou no país, a miséria. Eu tenho um projeto, Ribeirão, chamado Projeto Enzo Gabriel, de combate à fome, onde a gente vai para as ruas todas as segundas-feiras, quando eu não estou, vai a equipe, para que a gente possa acolher, né, o maior número de moradores de rua. O prefeito de São Paulo me convidou para fazer um trabalho que é muito bacana, que é o de acolhimento para moradores de rua que têm recém-nascidos e que precisam sair das ruas e vão para o hotel de acolhimento. E nesse hotel eles têm psicólogo, médico, nutricionista, café da manhã, almoço, lanche, jantar, roupa de cama, toalha, água quente, televisão, ventilador, ar-condicionado, e fica o tempo que quiser nesse hotel. Exatamente. É difícil a gente fazer o resgate, porque muitas vezes a mãe e o filho, na maioria das vezes, querem ir, mas o pai não quer ir, entendeu? E só pode ser levado se for a família toda. Existem várias regras, né, de não receber pessoas lá dentro, enfim. Isso estende-se a idosos também, principalmente na temporada de inverno em São Paulo, né, que é muito forte. Então a gente tem feito esse trabalho. Outro trabalho é revitalizando associações que estejam necessitando de reformas, e depois você coloca dentro dessas associações as oficinas de computação, dança, balé, judô, grafismo, pintura, né? Abre para dança do salão, terceira idade. Então a gente chega, reconstrói estes locais. Na volta, nós vamos continuar esse bate-papo recebendo o deputado federal Alexandre Frota, falando um pouco sobre o seu trabalho, tem outros temas que nós vamos abordar também. E o vereador Ribeirão convidou o deputado para que estivesse na cidade de Tupã no dia de hoje, participando aqui desse nosso bate-papo. Daqui a pouco nós voltamos.